Muito bem, Shalom Adonai. Nós vamos dar sequência o que nós começamos ontem sobre Davi e Batseba. Primeiramente, nós falamos sobre o perigo da ociosidade espiritual. Segundo, nós falamos o processo do pecado, da tentação à queda. E agora, dando sequência, número 3, o encobrimento e a manipulação, que vai dos versículos 6 a 13. Eu peço para você ler aí, né? Para que me dê mais espaço de tempo aqui na reflexão. Capítulo 11, versículos 6 a 13. Leia aí, por favor. Após receber a notícia da gravidez de Batseba, Davi imediatamente entrou em modo de controle de danos. Em vez de reconhecer seu pecado e buscar o perdão de Deus, ele tentou encobrir a situação. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: enviei-me Urias, o heteu, e Joabe o enviou. Então o plano de Davi era simples: trazer Urias de volta da batalha para que ele passasse um tempo com sua esposa, tornando crível a ideia de que a gravidez era resultado desse encontro. Só que, quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Lá no capítulo 11, versículo de número 7, pode ver. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, como ficava o povo e como ia a guerra. A conversa parecia cordial, mas Davi tinha um objetivo oculto. Cuidado com seus objetivos ocultos, porque eles podem estar recheados de trevas, de malícia, de perversidade, de maldade. A resposta de Urias revelou uma fidelidade que Davi naquele momento não possuía. Quando questionado, ele respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados. Olha o que ele diz. Porque isso é o que Joabe está dizendo para Davi, porque no versículo 8, Davi então deu uma ordem aparentemente generosa: vá descansar um pouco em sua casa, versículo 8. Então, para reforçar a ideia, enviou um presente a Urias, tentando incentivá-lo a ficar com Batseba. No entanto, Urias demonstrou um caráter íntegro e recusou ir para casa. Porque no versículo 9 diz: mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Então a resposta de Urias revelou uma fidelidade que Davi naquele momento não possuía. Porque quando ele é questionado, ele fala o seguinte, o que eu estava lendo agorinha: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessa. Urias não apenas demonstrou lealdade ao exército de Israel, mas também um senso profundo de justiça, coisa que Davi não tinha nesse momento. Então a reação de Urias frustrou os planos de Davi, o A e o B. Mesmo após embriagá-lo, Urias manteve sua integridade. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. Como diz o versículo 13. Então esse texto revela um contraste forte entre dois homens. Davi, o rei, que deveria ser um exemplo de retidão, um paradigma, modelo, estava tramando para esconder seu pecado, enquanto Urias, um simples soldado, demonstrava um caráter irrepreensível. Olha que coisa interessante. Por isso que Salomão diz: quem esconde os seus pecados não prosperará. Em vez de admitir seu erro, Davi aprofundou sua transgressão. Esse é um padrão perigoso. Um pecado não confessado frequentemente leva a outros pecados ainda piores. Você sabia disso ou não? Que um pecado não confessado é perigoso, porque conduz a outros pecados ainda piores. A quarta coisa aqui é o abuso de poder e a tragédia de Urias. Você vai ler dos versículos 14 ao versículo de número 17. Leia
14 ao versículo 17. Após falhar em sua tentativa de enganar Urias, Davi tomou uma decisão ainda mais cruel, mandou matá-lo. Olha o que diz o versículo 14. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. O detalhe mais chocante é que Urias, um homem leal, carregou em suas próprias mãos a sentença de morte sem saber. Na carta, Davi ordenou: põe Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como diz o versículo 15. O rei de Israel, que antes confiava em Deus para vencer suas batalhas, agora usava sua autoridade para eliminar um homem inocente e esconder seu erro, seu pecado, sua iniquidade, sua transgressão. Joabe, o comandante do exército, obedeceu sem questionar. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Olha o versículo 16. Esse detalhe reforça a premeditação do assassinato. O objetivo não era apenas matar Urias, mas fazer parecer que sua morte foi um acidente de guerra. O plano funcionou. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns oficiais da guarda de Davi morreram e morreu também Urias, o heteu. Para que o assassinato parecesse uma baixa comum de batalha, outros soldados também foram colocados em risco. Davi usou sua posição para manipular circunstâncias e eliminar Urias sem precisar matá-lo diretamente. Cuidado para que você não use sua posição para fazer o que é errado lá na igreja. Esse tipo de abuso de poder é condenado ao longo das Escrituras. Que você lê Isaías 10, versículo 2, o profeta disse: ai daqueles que decretam leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e para negar justiça aos oprimidos do seu povo. Esse episódio nos ensina que, quando nos afastamos da presença de Deus, nos tornamos capazes de fazer coisas que jamais imaginamos. Davi, que antes era um homem de fé e coragem, agora agia como um rei tirano, disposto a sacrificar a vida de inocentes para esconder seu erro, seu pecado, sua iniquidade, sua transgressão. Número 5, cinismo e a frieza de Davi. Leia dos versículos 18 ao versículo de número 25. Após a morte de Urias, Joabe enviou um mensageiro para relatar a Davi o desfecho da batalha. Ele sabia que o rei poderia ficar indignado com a estratégia usada e ordenou ao mensageiro que desse uma justificativa antecipada. Pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Joabe tentou se precaver, pois sabia que, se Davi fingisse desconhecer o plano, poderia acusá-lo de imprudência. No entanto, o detalhe que interessava a Davi era a morte de Urias. O mensageiro seguiu as instruções e informou: e morreu também o teu servo Urias, o heteu. Davi então respondeu de forma fria, cínica: não fique preocupado com isso. Olha o versículo 25. Pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. Essa resposta revela um coração endurecido pelo pecado. Davi não demonstrou qualquer sinal de tristeza ou arrependimento. Em vez disso, minimizou a situação e incentivou Joabe a continuar o ataque. O rei, que antes valorizava a vida de seus homens, agora falava da morte de Urias como um dano colateral da guerra. O pecado, ouça isso, meus queridos, tem o poder de nos tornar insensíveis. Você sabia disso, não? É um dardo violentíssimo, é uma injeção, é uma vacina maligna que torna os homens insensíveis na alma. Davi, que antes chorava pelos seus soldados e buscava a direção de Deus antes das batalhas, 1 Samuel 30, versículo 8, agora falava da morte de um homem leal como algo sem importância. Isso nos ensina que, quando não lidamos com o pecado de imediato, nosso coração pode se endurecer progressivamente. A frieza de Davi contrasta com os ensinamentos de Deus, porque em Provérbios 21:2 diz: todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Davi acreditava que tinha encoberto seu erro, mas Deus via cada detalhe. Lucas
8,17 diz: pois não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Esse episódio nos desafia a refletir. Será que estamos ignorando nossos pecados e justificando nossos erros? O endurecimento do coração é um perigo terrível, um perigo real. Número 6, o sofrimento das vítimas e o juízo de Deus. Leia os versículos 26 e o 27. As consequências do pecado de Davi não afetaram apenas Urias. Quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, ela chorou amargamente por ele. O texto nos mostra que Batseba, apesar de envolvida na história, sofreu a perda do marido de forma intensa. Seu luto representa o sofrimento de tantas pessoas que são atingidas pelas decisões erradas dos outros. Davi tentou esconder seu pecado, mas as consequências atingiram várias vidas. O adultério não destruiu apenas um casamento, mas resultou em uma perda irreparável. Isso nos lembra que o pecado nunca afeta apenas quem o comete. Ele se espalha e causa destruição ao redor. Após o período de luto, Davi levou Batseba para o palácio e se casou com ela. Passado o luto, olha o versículo 27. Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve filhos. Aos olhos do povo, tudo parecia resolvido. Davi havia incorporado Batseba à sua família real e ninguém questionava a paternidade da criança. A estratégia parecia perfeita. No entanto, o final do versículo 27 diz: mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. O que você anda fazendo agrada a Deus ou não? O que você diz agrada a Deus ou não? O que você assiste agrada a Deus ou não? Seus atos agradam a Deus ou não? O que você pensa agrada a Deus ou não? O que se passa no seu íntimo agrada a Deus ou não? Davi podia ter enganado os homens, mas não podia esconder nada de Deus. Hebreus 4,13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O silêncio de Deus nesse momento não significa sua aprovação, mas sim que ele estava prestes a agir. No capítulo seguinte, Davi enfrentaria o confronto com o profeta Natã e as consequências dolorosas de seu pecado. Então essa passagem nos ensina que Deus pode ser longânimo, mas não ignora o pecado. Então a história de Davi e Batseba nos lembra que nossos pecados têm consequências e o arrependimento genuíno é a única resposta aceitável diante de Deus. Quem esconde seus pecados não prosperará. Já dizia Salomão em Provérbios 28, versículo 13. Então esse episódio é um chamado à vigilância espiritual. Precisamos aprender com os erros de Davi e entender que o pecado não vale o preço que cobra. Se há algo oculto em nossa vida, a melhor resposta é confessá-lo a Deus e buscar restauração, como diz João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O perigo do pecado oculto e a necessidade do arrependimento é muito importante. Portanto, cuidado. O maior problema não é cair, mas tentar esconder o pecado. Davi tentou apagar seu erro, mas Deus via tudo. Aos olhos humanos parecia que ele havia escapado impune, mas Deus sempre traz à luz aquilo que tentamos ocultar. O pecado pode ser escondido por um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas nunca permanecerá secreto diante de Deus. Então essa passagem nos ensina a importância de reconhecer nossos erros e buscar restauração. Davi só encontrou paz quando confessou o seu pecado e se arrependeu de verdade, como diz o Salmo 51, versículo 1 a 4. O mesmo vale para nós. Não podemos brincar com o pecado ou minimizar seus efeitos. O caminho de volta sempre passa pelo arrependimento sincero. Não esqueça isso. Se existe tempo de se arrepender, de se humilhar, de se prostrar, de reconhecer seus erros, seus pecados, suas transgressões, suas iniquidades, o tempo é agora. Outro dia a gente vai comentar sobre o encontro de Natã com Davi para repreendê-lo por esse tão grande erro. Baruch Hashem. Deus abençoe.